Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 7 de maio, nós vamos meditar de Esdra, do capítulo 8 ao capítulo 10, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. São estes os cabeças das famílias com a sua genealogia, os que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei Atarxerxes. Então você está vendo aqui Esdra falando na primeira pessoa, né? Então aqui é claro que ele é o próprio escritor, né? E ontem nós falamos quão importante é sabermos a nossa origem, né? A Bíblia, ela vem relatando detalhe por detalhe, né? Filho de fulano, filho de Beltrano, filho de Cicrano. Você vai vendo, e quantas vezes nós negligenciamos as nossas gerações, né? É tempo de olharmos a nossa origem, quem foram os nossos bisavós, os nossos avós, né? Quem somos hoje e como serão as próximas gerações. E aqui dos filhos de Finéias, Gerson, dos filhos de Tamar, Daniel, dos filhos de Davi, Atús, e dos filhos de Secanias, dos filhos de Parós, Zacarias, e com eles foram registrados 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, foram 200. Dos filhos de Secanias, 300. De Adim, 50, de Elão, 70, de Cefatias, 80, dos filhos de Joabe, 218, dos filhos de Bani, 170, né? Então eu estou falando aqui de uma forma bem rápida, né? Mas ele vai trazendo detalhe por detalhe, né? De cada casa, de cada geração. E Esdra vai mandar buscar levitas, no versículo 15 diz assim: ajuntei-os perto do rio que corre para a Ava, onde ficamos acampados 3 dias, passando a revista no povo, os sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi. Enviei Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã e alguns outros homens, né? Chefes, como também Joiaribe e Eunatã, que eram sábios, enviei-os a Ido, chefe de Cassifia, e lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo e aos seus irmãos, para nos trazerem ministros para a casa do nosso Deus. Trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos eram 18. E Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, e os seus irmãos, e eles eram contados em 20. Dos servidores do templo que Davi, os príncipes, deram ao ministério dos levitas, 220. Todos eles mencionados nominalmente, né? E aí foi apregoado um jejum, né? Ali o jejum junto ao rio que eles estavam, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos uma jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso. Então, eles iriam iniciar a trajetória aqui do retorno a Jerusalém e pediram uma bênção de Deus sobre esse retorno, né? É uma prática que aqui nós temos, aqui na igreja onde eu congrego, é uma prática que eu e meu esposo temos todas as vezes que vamos sair, né? Oramos ao Senhor, pedindo que Deus nos leve em paz, nos traga em paz, debaixo da sua bênção, debaixo da sua proteção. Isso é muito importante. E aqui nós estamos vendo que Esdra fez isso, né?
com essa segunda remessa de povo que estava com ele. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defender dos inimigos no meio do caminho. Portanto, já havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu, né? Então, eles poderiam confiar, pedir ao rei que desse, né, escolta para que eles chegassem em paz ao destino, mas eles pediram a melhor proteção que você pode ter aqui nessa terra, a proteção vinda de Deus. E a palavra diz que ele dá ordem aos seus anjos ao nosso favor, né? Então isso é maravilhoso. Depois nós vamos ver aqui a entrega das contribuições aos sacerdotes, ainda aqui no capítulo 8, né? E, enfim, a chegada em Jerusalém. Pense numa alegria, né? Claro que estavam cansados da trajetória, mas a alegria, eu acredito que era muito maior que o cansaço. Partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês e a fim de chegarmos a Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós e nos livrou das mãos dos nossos inimigos e de todos os que queriam armar ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. No 4º dia pesamos na casa do nosso Deus prata, ouro, objetos que entregamos, né? Então eles trouxeram muita coisa. E aí foi pesado tudo foi contado, pesado, e o peso total registrado, né? Esse povo era muito organizado. Os exilados que vieram dos cativeiros ofereceram o holocausto ao Senhor, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, né? Oferta pelo pecado. Então deram ordem do rei aos seus sapatras e aos governadores deste lado do Eufrates, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa do Senhor. E a oração e a confissão de Esdra, né? Uma parte muito importante. Acabado, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não se separaram dos povos de todas as terras com as suas abominações, isso é, os cananeus e os heteus, os ferezeus, jebuseus, amonitas, os moabitas, os egípcios e os amorreus, pois tomaram as suas filhas para si, os seus filhos. Assim se misturou a linhagem santa com os povos dessa terra, até os príncipes e os magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Ouvindo tal coisa, rasguei as minhas vestes, o meu manto, arranquei o cabelo da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém, eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgado, e me pus de joelho e estendi as mãos para o Senhor, meu Deus, e disse: meu Deus, estou confuso, envergonhado para levantar a face a ti, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até o céu. Desde o dia que os nossos pais até hoje estamos em grande culpa, né? Então ele chama para si a culpa da sua nação. Ele se coloca na brecha, ele intercede pelo povo, né? Reconhecendo: nós pecamos, Senhor, contra ti, né? Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos que ordenaste por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir é terra imunda, para a imundícia dos seus povos e para a abominação da sua corrupção, né? Então,
ele confessa, ele vai relatando detalhe por detalhe, detalhes que estão, por exemplo, contidos no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio. Depois de tudo isso, o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras, das nossas grande culpa, vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou. Tornaremos a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com povos dessa abominação? Não te indignes tu assim contra nós, até que todos nós consumiremos até haver restado nem alguém que escape. Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos o restante que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti com a nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso, né? E aí os israelitas vão despedir as suas mulheres hetéias, né? Porque Deus tinha sido muito categórico na lei mosaica, que eles não deveriam se contaminar, não deveriam dar os seus filhos em casamento e nem se casar com os povos estranhos, né? E aí nós vamos ver que então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdra: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras dos povos das outras terras, mas no tocante a isto ainda há esperança para Israel, né? Que coisa linda essa expressão. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e dos que temem o mandado do Senhor Deus, façam-no segundo a lei, né? E aí nós vamos ver que eles fazem isso, e tudo isso fica aqui registrado no livro de Esdra. Amanhã nós iniciaremos o livro de Neemias. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de ti o nosso coração, a nossa vida. Queremos, papai, estar pautado na tua palavra, reconhecendo sempre que precisamos de ti. Colocamos diante de ti tudo que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.